Ceará em destaque, meus amigos, o Ceará esbarrou no seu limite técnico. O time cearense, que vem até conseguindo grandes resultados no Campeonato Brasileiro e jogando futebol bem apresentável no território brasileiro, esbarra mais uma vez no seu limite técnico. E a pergunta que não quer calar para a diretoria: cadê as contratações tão necessárias para o time do Vozão evoluir na tabela do campeonato? Bom, a gente vai conversar sobre isso, mas antes de tudo, curte, comenta, compartilha. O canal do Misa tá aqui para você que gosta de futebol raiz, de verdade, sem arrodeios. E vamos embora pro vídeo. Mais uma coisa, eu tô vendo que boa parte das pessoas que veem um vídeo não são inscritos. Então já segue aqui, se inscreve no canal, liga o sininho das notificações, que já vai ajudar demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Gente, vamos falar de futebol cearense, mais especificamente do Ceará Esporte Clube. Time da minha região, time pelo qual eu torço também. Aí você pode dizer, mas você é São Paulino? Sim, eu sou São Paulino e torço pro Ceará também. Pode zoar, pode me chamar de misto, mas é algo que eu já, desde criança, tenho essa cultura de torcer por esses dois times, então vou seguir nessa pegada. Falando de Ceará, o Ceará vem desempenhando, na visão de todo mundo, um bom campeonato brasileiro. Um campeonato de grandes resultados, de vitórias fora de casa, de resultados mais do que esperados. A gente conseguiu até esse fim de primeiro turno, né? Eu acho que falta 4 rodadas para terminar o primeiro turno. Um bom nível técnico, estamos numa boa posição na tabela do campeonato, mas desde que voltamos da Copa do Mundo, a gente tem resultados que não nos agradam. E esses resultados, acima de tudo, não é por conta de um futebol mal praticado. Não, o Léo Condé consegue fazer o time jogar. O Léo Condé consegue implementar a sua ideia de jogo para o time do Ceará. Um time que muitos podem chamar de retranqueiro, um time que muitos podem chamar de defensivo ao extremo, mas é um time que mostra resultado dentro de campo. É um time que espera o adversário jogar, segura o resultado máximo que der e sai para os contra-ataques. Sai para fazer o gol numa bola parada, sai para fazer um gol no lançamento para os pontas, tanto com o Galeano quanto para o Pedro Henrique, e aproveitando a boa fase do seu centroavante Pedro Raul, mas é um time que mais uma vez esbarrou na sua limitação técnica. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. O Ceará hoje, domingo, perdeu para o Internacional por 1-0. Eu creio que esse vídeo será postado na segunda-feira, o dia seguinte, mas mais uma vez a gente vê o Ceará desempenhando um bom futebol, praticando um futebol apresentável, mas esbarrando na sua limitação técnica. E a pergunta que não quer calar: cadê os reforços? Muitos setores do Ceará, a gente consegue dizer que está tranquilo. Por exemplo, não temos ótimos zagueiros, não temos um número grande de zagueiros, mas os zagueiros que tem lá conseguem desempenhar um bom futebol. Os nossos laterais, eu também acho que é tranquilo. O nosso gol, também acho que dá para levar. Mas o problema é do meio para frente. Nós precisamos de mais meio-campistas e nós precisamos de mais atacantes, principalmente pontas. E principalmente um centroavante reserva para o Pedro Raul. Porque pode acontecer o que aconteceu contra o Corinthians. Não tinha Pedro Raul, não tinha Pedro Henrique e a gente ficou como? À mercê. E mesmo jogando um futebol competitivo, mesmo sendo competitivo, isso não está conseguindo gerar resultados. Aí você diz, Misael, mas e as derrotas? O Ceará nesse ano perdeu pouco comparado ao nível do ano passado, Série B para a Série A, beleza. Mas vamos pegar a volta da Copa do Mundo de Clubes. Depois do retorno, o Ceará empatou de 0-0 contra o Sport e passou nos pênaltis na Copa do Brasil, jogando futebol, claro, o futebol do Ceará, mas contra o Sport, o Ceará precisa sair mais para jogo. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, é o Sport. O Ceará precisa sair para jogar. Mas beleza, classificou nos pênaltis. Depois venceu de 1-0 o Fortaleza, né? No Clássico Rei, mas também foi o único gol do Ceará desde a volta para a Copa do Mundo. Perdeu de 1-0 para o Corinthians e perdeu de 1-0 para o Internacional. E eu tenho 2 pontos para falar em cima disso. O Ceará é um time que leva pouquíssimos gols. É um time que dá poucas chances para o adversário. Ou seja, mostra que tem um sistema defensivo constante. Um sistema defensivo, como é que eu posso dizer? Sustentável.
O sistema defensivo do Ceará consegue sustentar o resultado. O sistema defensivo do Ceará consegue não levar grandes pressões, consegue sair jogando. O problema é que a gente não marca gol. O problema é que a gente não consegue matar as jogadas. Hoje, contra o Internacional, o segundo tempo foi uma prova disso. Eu contei pelo menos 2 ou 3 chances que o Ceará tinha para finalizar e não tinha jogadores com capacidades para acertar o gol e ampliar e abrir o placar do Ceará, né? Fazer o primeiro gol do Ceará no jogo. Infelizmente, o Ailon deu uma dor de cabeça em mim, se você não tem noção. O Ailon entrou. Eu não acho o Ailon um péssimo jogador, eu acho que ele pode contribuir, mas é muito limitado tecnicamente. O Ailon teve pelo menos umas 2 chances de fazer uma melhor escolha. Uma para o passe, que se eu não me engano foi para o Galeano, que ele errou. E outra foi quando o Pedro Raul ajeitou de peito para ele e ele tinha que chegar chutando. E ele ficou em dúvida, tocou errado para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique ainda não acreditou na jogada e não finalizou. É isso que eu falo. Nós temos jogadores de um bom nível, mas nós não temos um elenco de bom nível. Nós precisamos de peças de reposição que sejam à altura das peças titulares, porque senão vai chegar no segundo tempo e à medida que nós formos trocando, a gente já está perdendo de 1 a 0, precisando ir para cima para conseguir um gol, não vai ter peças para fazer isso, não vai ter peças para fazer o gol, e a gente vai a cada dia descendo mais na tabela. Em determinado momento a gente bateu o 6º lugar, a gente já está chegando ali, 11º, 12º, e vamos descendo se não tomar cuidado. Gente, o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. O Campeonato Brasileiro é muito perigoso. Se você não levar a sério as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, vai penar no final. Vai penar no final, porque o Campeonato Brasileiro é perigosíssimo. E o Ceará precisa entender isso. E a diretoria do Ceará precisa entender isso. Precisa contratar meio-campistas, precisa contratar atacantes e precisa ter uma noção de que só esse elenco não vai dar. Tem que trazer peças de reposição de qualidade. Não trazer peças de reposição que não vão agregar. Gente, pelo amor de Deus, Bruno Tubarão não dá. Com todo respeito ao atleta, eu tenho certeza que talvez em outro lugar ele possa desempenhar o melhor futebol. Mas para o nível de uma Série A ele não consegue fazer nada. Ele pega a bola e a bola queima no pé dele. A bola ele não tem atitude de fazer alguma coisa sensata com a bola no pé. Precisamos de contratações. Precisamos fornecer para o Condé peças de reposição, porque ele tem qualidade para fazer esse time jogar, mas falta peças para isso. Bom, esse é o vídeo. Se você concorda ou discorda comigo, comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião aqui nesse vídeo. Valeu!